engano, escravidão e crueldade inimaginável. Existem muitas empresas com histórias de origem obscuras, mas a história da Volkswagen pode ser a mais horrível. Hoje, o grupo Volkswagen é um dos maiores conglomerados automotivos do mundo, detendo marcas como Audi, Bentley, Lamborghini e Porsche. Você pode associar a Volkswagen a alguns dos designs de carros mais amados, como o inofensivo Fusca ou o brincalhão VW Buzz. No entanto, por trás da fachada inocente desses carros icônicos, está uma das histórias mais sombrias do mundo dos negócios, que remonta à Alemanha nazista e a um pedido pessoal de Adolf Hitler. Esteja avisado, esta história não é para os fracos de coração. Esta é uma história de segredos obscuros, esta é uma perturbadora sua. Depois que a Alemanha perdeu na Primeira Guerra Mundial, sua economia estava à beira do colapso. Para compensar os danos causados pela guerra, a Alemanha foi obrigada a pagar uma quantia extraordinária de dinheiro em reparações a outros países europeus. O valor total era de 132 bilhões de marcos de ouro, mais de 500 bilhões de dólares em dinheiro de hoje. Como consequência, a economia alemã era extremamente volátil durante uma década de 1920. O desemprego estava nas alturas, e como o governo imprimiu grandes quantidades de dinheiro para pagar as reparações, a moeda alemã tornou-se essencialmente inútil. Durante o inverno, era mais barato queimar dinheiro para se aquecer do que comprar lenha. O povo alemão estava desesperado por mudanças, e isso foi explorado pelo Partido Nazista, que em 1933 conseguiu obter poder quase absoluto, levando Adolf Hitler a se tornar o chanceler da Alemanha. Hitler prometeu restaurar a economia alemã à sua antiga glória e, para isso, ele primeiro a tornaria completamente autossuficiente. Uma das maneiras de fazer isso era conectar as cidades alemãs com uma grande rede de rodovias, conhecida como Autobahn. Assim, ele ordenou que o governo nazista construísse milhares de quilômetros de estradas pela Alemanha. Mas, uma vez que a Autobahn ficou pronta, surgiu um problema e não havia carros nela. Mesmo que a economia mostrasse sinais de melhoria, os carros ainda eram um luxo na década de 1930, e comprar um novo estava totalmente fora do alcance da maioria adulta. Desde o início do século XX, a introdução dos automóveis, os engenheiros sonhavam com um veículo que fosse pequeno, fácil de produzir em massa e barato. A ideia tinha um nome popular, o carro do povo, ou, como se dizia em alemão, Volkswagen. Alguns projetos promissores foram lançados ao longo dos anos, embora nenhum tenha chegado ao mercado de massa. Mas Hitler queria mudar isso e preencher o mercado de automóveis, então ele recrutou Ferdinand Porsche, um dos fundadores da Porsche e já um titã da indústria automobilística. A Porsche projetou alguns dos carros mais icônicos da Alemanha até então Hitler determinados o homem perfeito para dar vida à sua ideia pessoal de Volkswagen. Hitler queria um pequeno carro familiar que pudesse acomodar 2 adultos na frente e 3 crianças atrás. Ele deveria ser leve, econômico e capaz de atingir 100 km por hora na rodovia. Hitler também disse a Porsche que o carro deveria parecer com um Fusca e até fez seus próprios desenhos. Se havia alguém na Alemanha que você não queria desagradar, esse alguém era Adolf Hitler, então Ferdinand começou a trabalhar imediatamente, usando como inspiração alguns de seus projetos de maior sucesso, como o Porsche Tipo 12 e o Tipo 32. No entanto, os designs para o carro do povo já estavam em andamento há décadas, e alguns deles suspeitamente próximos do design final de Ferdinand. Anos depois, um engenheiro conseguiu processar um Volkswagen e obter crédito parcial pelo design, então é justo dizer que o primeiro Volkswagen não era completamente. Em 1938, o design do Volkswagen estava pronto. Hitler adorou. A nova fábrica da Volkswagen em Wolfsburg estava perto de um ano de início da produção. Embora Ferdinand tenha se tornado o presidente da Volkswagen, a empresa era estatal na época, fundada sob o governo nazista, e eles eram responsáveis por divulgar o novo carro popular para a população alemã. Hitler o precificou em 990 marcos alemães, o equivalente a um pouco mais de $6.000 em valores atuais, e inicialmente chamou o carro de KDF-Wagen, uma abreviação de Força pela Alegria. Como a fábrica da Volkswagen ainda não estava pronta e muitos alemães ainda enfrentaram dificuldades financeiras, os nazistas realizaram um livro de poupança e se os cidadãos pagassem 5 marcos por semana até atingir o preço total de 990,
poderiam obter seu Volkswagen em pouco menos de 4 anos, ao completar o valor. 5 marcos por semana foram uma taxa razoável para a maioria dos alemães da classe trabalhadora, e mais de 300.000 pessoas se inscreveram. No entanto, nenhum deles recebeu seu Volkswagen, e todas as suas economias arduamente conquistadas foram perdidas, pois em 1939 o Terceiro Reich invadiu a Polônia, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. Conforme a guerra se intensificava, a maioria dos homens alemães era empregada pelos nazistas como soldados, oficiais militares ou policiais, criando uma enorme escassez de trabalhadores industriais na fábrica da Volkswagen. Para compensar isso, Ferdinand Porsche sugeriu a Hitler que usassem soviéticos e prisioneiros de guerra poloneses para operar a fábrica enquanto a Segunda Guerra Mundial continuava. Hitler anunciou pessoalmente a construção do primeiro campo de concentração em Wolfsburg, que foi diretamente anexado à fábrica. Em determinado momento, havia 4 campos de concentração e 8 campos de trabalho propostos em Wolfsburg, todos para operar a fábrica da Volkswagen. Dezenas de milhares de homens e mulheres trabalharam na fábrica durante uma guerra, basicamente. A Porsche defendeu fortemente a supervisão racial nazista, e os trabalhadores foram tratados de forma extremamente injusta. Os escandinavos receberam mais rações do que poloneses, os poloneses receberam mais do que russos, e os russos receberam mais do que judeus. Porém, mesmo que alguns recebam melhor tratamento que outros, toda a força de trabalho da Volkswagen estava com fome, frio e sobrecarregada. Ainda assim, a falta de comida não foi nada comparada às tragédias que ocorreram no orfanato da fábrica da Volkswagen, chamada Kinder. Antes de 1943, a política nazista nos campos de trabalho obrigava a enviar mulheres que engravidassem de volta para suas cidades natais. No entanto, toda vez que isso acontecia, a Volkswagen perdia uma de suas trabalhadoras. Então, a empresa solicita que os nazistas alterem essa política. Em resposta, os nazistas instituíram creches para recém-nascidos e enviaram as mães de volta aos campos para continuar trabalhando. Assim, o Kinderheim da Volkswagen foi construído em uma cidade nos arredores da fábrica. Importante notar que a Volkswagen era diretamente responsável por administrar o Kinderheim, e não os nazistas. Dessa forma, as mães tinham todos os motivos para acreditar que seus bebês seriam bem cuidados, mas infelizmente foram enganados. Até mesmo para visitar seus filhos, as mães precisam solicitar a autorização da polícia de cada vez. Se elas esperavam que o Kinderheim fosse uma creche bem equipada, estavam muito enganadas, era composta por 2 velhas e decadentes casas de madeira. O alojamento do Kinderheim estava completamente infestado de baratas, moscas, larvas, percevejos e piolhos, que rastejavam sobre os bebés à noite e mordiam os seus rostos. Suas fraldas quase nunca foram trocadas, e 15 bebês foram banhados em água contaminada ao mesmo tempo e limpos com a mesma toalha suja. Pior ainda, a equipe não faz nenhum esforço para cuidar dos bebês. O médico do orfanato nunca examinava suas condições e aparecia apenas uma vez por semana, por poucos minutos. As enfermeiras também não eram dedicadas. Embora as outras mães implorassem que fechassem as janelas do Kinderheim à noite, para que os bebês não dormissem no frio, as enfermeiras simplesmente se recusavam. Uma delas disse que nem deveriam se preocupar em alimentar os bebês, que receberam apenas meio litro de leite estragado e 1,5 cubo de açúcar por dia. Quando questionada sobre isso mais tarde, uma das mães disse: "Não pude fazer nada aliviar para o sofrimento do meu filho, a não ser vigiá-lo furtivamente chorar ao ver a miséria abrangendo aqueles seres humanos." A Volkswagen foi confrontada com uma escolha sobre o que fazer com esses bebês. Eles poderiam esperar que crescessem e se tornassem adultos para trabalhar na fábrica ou poderiam simplesmente matá-los. A Volkswagen escolheu a segunda opção, e o fez com crueldade extrema. Um oficial nazista, ao avaliar a situação em Kinderheim, relatou que o tratamento atual do problema é terrível. "Na minha opinião, há maneiras de lidar com isso sem dor e sofrimento." No entanto, um dos membros da equipe do Kinderheim rejeitou sarcasticamente a sugestão, dizendo: "O bebê." Como era de se esperar, a constante desnutrição, infecção e negligência tornavam a morte um evento semanal no Kinderheim. A Volkswagen fez as mães pagarem pelos funerais, embora funeral talvez não seja a palavra certa.
Os bebês dos bebês eram embrulhados em papel higiênico, guardados no banheiro do Kinderin por alguns dias, e em seguida, jogados em uma vala comum sem identificação, dentro de uma caixa de papelão. No total, entre 365 e 400 bebês foram vítimas dessa tragédia. A taxa de mortalidade no Kinderin da Volkswagen era quase 100%. Isso poderia ter continuado por mais tempo, mas, em 1945, os aliados avançaram com sucesso sobre o território alemão e bombardearam a fábrica da Volkswagen como um movimento estratégico. A fábrica foi deixada em ruínas, mas o bombardeio. A Volkswagen tentou que um dos burocratas queimasse todos os documentos, mas, em um ato de bravura, ele queimou apenas uma pilha de papéis em branco. É assim que sabemos sobre todas as atrocidades que ocorreram na fábrica da Volkswagen e no Kinderin. Os 9.700 trabalhadores e prisioneiros de campos de concentração que trabalharam na fábrica foram libertados pelos aliados, e algumas semanas depois, em maio de 1945, os nazistas se renderam. A Segunda Guerra Mundial finalmente acabou, mas, com a queda dos nazistas, o que aconteceria com a Volkswagen após a guerra? A Alemanha era uma nação destruída. As potências aliadas e a União Soviética ocuparam todo o território alemão, e agora sua tarefa era reconstruir a Alemanha para que pudessem voltar a participar da economia global. A fábrica da Volkswagen era a maior empregadora da cidade de Wolfsburg, mas, após os bombardeios dos aliados, caiu em ruínas. Se a fábrica não retomasse a produção, o povo de Wolfsburg ficaria sem alimento e moradia. Para resolver a situação, o exército britânico incumbiu o Major Ivan Hirst. Ivan, um engenheiro do exército britânico, tinha apenas 29 anos na época. Ao funcionar ou que restaurou a fábrica após os bombardeios, ele descobriu que salvar um Volkswagen seria complicado. Cerca de 2/3 do telhado foram destruídos, o chão estava cheio de crateras, e grande parte da maquinaria estava danificada. Mesmo assim, Ivan sabia que a fábrica poderia empregar algumas pessoas de Wolfsburg temporariamente. Além disso, vemos que, após 6 anos de guerra, os veículos do exército britânico estavam em condições precárias. Os carros da Volkswagen, por serem projetados para produção em massa, poderiam ser usados pelo exército britânico na ocupação da Alemanha. Por coincidência, havia um protótipo da Volkswagen na fábrica que havia milagrosamente sobrevivido aos bombardeios. Ivan o pintou nas cores do exército e o invejoso ao quartel-general britânico, que facilmente fez um pedido de 20.000 unidades. 2 semanas depois, o pedido foi dobrado para 40.000. Contudo, como Ivan destacou, receber uma encomenda de carros era uma coisa, produzi-los era outra. A fábrica estava em ruínas e seu equipamento, danificado, de modo que Ivan só conseguiu produzir os primeiros Volkswagens manualmente, ou que era um processo muito lento. Além disso, a maioria dos trabalhadores havia retornado aos seus países de origem após serem libertados, e a escassez de materiais como vidro, aço e baterias tornava tudo ainda. Ivan planejou todos esses desafios e, após remover os escombros e restaurar os equipamentos, ele reorganizou a linha de montagem para produzir carros mais rapidamente. Para compensar a falta de trabalhadores, solicite ao exército britânico que empregasse prisioneiros de guerra nazistas na fábrica. Além disso, conseguiu uma proporção constante de aço, vidro e outros materiais com as potências aliadas. Com tudo isso em ação, no final de 1946, a fábrica produziu seus primeiros 10.000 carros, e o número só aumentou a partir daí. Durante esse período, Ivan fez melhorias contínuas, introduzindo vagões-plataforma motorizados para movimentar. Essa inovação levou à criação de um novo modelo. Ao perceber que algumas modificações nos vagões-plataforma poderiam resultar em um veículo para o público, surgiu o projeto do popular Volkswagen Tipo 2, conhecido como ônibus VW ou Kombi. Após atingir a meta de 40.000 veículos para o exército britânico, Ivan distribuiu uma rede de entregas na Alemanha e em outros países europeus. O Tesouro Britânico tentou que a fábrica começasse a exportar para o Reino Unido. Embora o logotipo original da Volkswagen tenha sido alterado para desvincular a empresa de suas origens nazistas, Ivan sabia que ela tinha uma promessa de futuro. Durante as décadas de 1950 e 1960,
o Fusca e o ônibus VW se tornaram ícones globais. Em 1955, a Volkswagen comemorou a venda do seu milionésimo Fusca, que se tornaria o carro mais vendido do mundo em 1972. Na década de 1960, a Volkswagen foi desnacionalizada, com o governo mantendo apenas 20% das ações. Desde então, a Volkswagen perseguiu implacavelmente a sua concorrência, adquirindo a Auto Union, incluindo a marca Audi, a City e a Koda. Mais tarde, comprou um Bentley, Lamborghini e Bugatti, mudando-se em um Co. Nos anos 2000, a Porsche, que era a fabricante de automóveis mais lucrativa do mundo, tentou adquirir a Volkswagen, aumentando lentamente sua participação para 30%. Embora o CEO da Porsche tenha negado publicamente a intenção de adquirir a empresa, internamente, a Porsche buscou o controle total da Volkswagen. No entanto, a crise financeira de 2008 fez com que os planos da Porsche mudassem significativamente. Após adquirir uma grande dívida, a Porsche foi forçada a abandonar o controle e, em um último esforço, buscou o apoio de investidores do Catar, mas o governo alemão bloqueou o acordo. Sem os fundos necessários, a Porsche não conseguiu desistir de suas dívidas e quase foi à falência. Grandes quantidades de ações da Volkswagen foram vendidas para cobrir dívidas. No entanto, antes que pudesse fazer isso, a Volkswagen decidiu mudar o jogo contra a Porsche. Em 2009, a Volkswagen pediu aos investidores qatarianos da Porsche que desviassem seu investimento para a Volkswagen. Com esse capital, a empresa adquiriu 49,5% das ações, além de anunciar que continuaria comprando ações até atingir 75% da companhia. Isso fez com que o preço das ações da Volkswagen não caísse tão cedo. Além disso, como o governo alemão ainda possuía cerca de 20% das ações, havia menos papéis disponíveis no mercado do que os investidores imaginavam. Isso enfureceu os investidores que venderam ações descobertas, forçando-os a comprá-las de volta freneticamente para evitar. Como resultado, em poucos dias, o preço das ações da Volkswagen saltou de 210 euros para mais de 1.000 euros, tornando-se o maior aperto de curto prazo da história. Durante esse período de pânico, a Volkswagen chegou a ser a empresa mais valiosa do mundo em capitalização de mercado. Logo depois, o valor voltou ao normal, mas a Porsche ainda estava próxima de possuir 75% das ações da Volkswagen, e seu plano de aquisição parecia estar no caminho certo. Contudo, para consolidar o controle total, a Porsche precisava de mais capital e, então, recorreu a um grupo de investidores qatarianos. Porém, o governo alemão bloqueou a finalização desse negócio, e isso fez com que os planos da Porsche começassem a desmor. A Porsche, que havia adquirido grande quantidade de ações, acumulava agora cerca de 10 bilhões de euros em dívidas. O plano era que, ao possuir mais de 75% da Volkswagen, pudesse aprovar um acordo de transferência de lucros e usar as reservas de caixa da própria Volkswagen para pagar suas dívidas. Porém, quando o acordo fracassou e a Porsche não conseguiu adquirir as ações restantes para ter controle total, ficou sem meios de pagar suas dívidas, levando muitos investidores a retirarem seu capital. Enquanto isso, a Volkswagen temia que a Porsche começasse a vender grandes quantidades de ações da Volkswagen para cobrir suas dívidas. Então, antes que isso pudesse acontecer, a Volkswagen contra-atacou, pedindo aos investidores do Catar que redirecionassem seus recursos para adquirir mais ações da Volkswagen. Com esse novo montante, a Volkswagen adquiriu 49,5% em opções e continuou aumentando sua participação até se aproximar de 75%. 3 anos depois, em uma última jogada, a Volkswagen concluiu a aquisição comprando o restante das ações. Agora não esqueça de deixar seu like e seguir o canal.